Eu respeito meu presidente. Respeito porque sou brasileira, patriota, pago meus impostos, cumpro minhas obrigações, sempre contribuí para a melhoria do meu país. Não tenho nada que não me custou o suor do meu próprio corpo, com trabalho honesto. Sou professora primária, quero dizer, aposentada, eterna estudante, eterna aprendiz, ativa, em plena, perfeita saúde mental. Amo minha pátria e respeito meu presidente, eleito pelo voto direto do povo, autoridade maior do meu país. Eu o defendo e defendo meu país e estou unida com eles em todos os momentos. A minha vida é aqui neste Brasilzão amado, sobre as decisões de um homem honesto que é o meu presidente. Há muito sofro com as atitudes de perseguições, a ele, porque para votar eu analisei a vida dele e sei o quanto ele é honesto. Eu nasci no governo de Juscelino Kubitschek, na presidência, sabe? E cresci sabendo os valores dele que foram me repassados pelos meus pais. E meus pais ensinavam o respeito aos mais velhos e às autoridades. E o presidente é uma autoridade máxima do nosso país. Eu sou do interior das Minas Gerais, próxima à cidade de Diamantina, e não é por isso que eu respeito até hoje a memória do Juscelino Kubitschek. Ele foi presidente do país, eu respeito os presidentes. Tenho uma memória muito boa e tenho vagas lembranças dos escritos nos muros da casa do meu avô sobre Jânio Quadros, o João Goulart, conhecido como Jango, que governou até o ano de 1964. Quando cresci, li sobre eles porque ser presidente para mim é como ser um herói. É lidar com a população enorme deste país, e com as situações diversas. Respeito o presidente. Eterno respeito aos presidentes. O golpe de Estado no Brasil em 1964 designa o conjunto de eventos ocorridos em 31 de março de 1964, com o golpe militar que encerrou o governo do presidente democraticamente eleito João Goulart, também conhecido como Jango, como falei. O golpe militar foi resultado de uma conspiração realizada por grupos conservadores da sociedade brasileira e deu início ao período da ditadura militar no Brasil. E o presidente empossado foi destituído do cargo. Eu costumei a respeitar os presidentes, mesmo que eles tenham tido alguma falha, mas eu respeito os presidentes. Sendo assim, no Castelo Branco, ficou o presidente até 1967, quando Costa e Silva, eleito diretamente, o substituiu. Eterno respeito por eles, também sido presidentes do meu querido Brasil. Eu era jovem e me lembro bem do Emílio Garrastazu Médici. O presidente Médici exigiu que para sua posse na presidência o Congresso fosse reaberto. E assim foi eleito em 25 de outubro de 1969,
ele teve a honra da escolha como presidente da República, merecidamente, e por uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Era respeitado e exigia respeito às regras, e eu serei uma eterna admiradora dele por isso e por todos os feitos. Meu grande respeito pelo meu presidente do meu país. Sucessor dele foi Ernesto Geisel, que foi um político militar brasileiro entre 1974 a 1979, sendo o 29º, sendo o quarto na ditadura militar. Figura respeitável, e seu governo foi marcado pelo início de uma abertura política e a amenização da repressão. Grandes feitos, e pós-presidente Geisel manteve influência sobre o exército e apoiou Tancredo Neves, o grande Tancredo. Eu respeito meus presidentes. Aquele que deixou na minha memória a frase do discurso, dizendo assim: aqueles que foram comigo, eu os manterei comigo. Aqueles que foram contra mim, eu os conquistarei. Ficou na minha memória, respeito eterno. Assumiu Sarney, José Sarney, em 15 de março de 1985 até 1990. José Ribamar Ferreira Araújo da Costa Sarney. Ele assumiu a presidência após a trágica morte de Tancredo Neves. Assumiu o governo interinamente após a internação e definitivamente em 21 de abril de 1985, quando da morte do Tancredo. Houve crise econômica e foi difícil fixar a inflação. O plano cruzado parecia resolver a situação da economia, respeitável. Lutou e marcou na elaboração da nova Constituição do Brasil. Nesse período foi estabelecido diretas já e foi eleito Fernando Collor. Denominado como a Era Collor, foi um período da história política brasileira iniciado pela posse do Fernando Collor de Mello em 15 de março de 1980 e renunciou em 29 de dezembro de 1992, em março de 1990 e renunciou em 1992. Foi o primeiro governo eleito diretamente pelo povo brasileiro. Atacava adversários e voltou contra o Congresso, confiscou a poupança, respeito pela luta na tentativa de controlar a economia, respeito os presidentes do meu país. Veio o Itamar Franco, que assumiu interinamente a presidência em 2 de outubro de 1992, foi aclamado em 29 de dezembro de 1992, quando Collor renunciou. Itamar Franco exerceu a presidência até em 1995. Fez projetos de combate à miséria, estabilizou a economia por meio do Plano Real. Ele construiu sua carreira política no período da ditadura militar, mas defendeu a redemocratização do Brasil em 1980 e atuou na defesa da campanha de eleições diretas. Chegou Fernando Henrique Cardoso.
Ele foi o 34º presidente da República Federativa do Brasil entre 1995 e 2003. Foi presidente por 2 mandatos, consolidou o Plano Real, estabeleceu reformas constitucionais, privatizou as empresas. Eu respeito os presidentes do Brasil. São autoridades do nosso país. Eu sei respeitar. Eu aprendi a palavra respeito. Chegou, então, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2003, era sua 4ª candidatura para este cargo. O primeiro ano do governo teve repercussão positiva. Caracterizou-se pela baixa inflação, reduziu o desemprego, compreende 2 mandatos e ele foi chaveiro, dirigente sindical e político. Este governo teve como principais marcas a estabilidade da economia, soube aproveitar inicialmente a política macroeconômica do governo anterior, manteve os programas sociais criados pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Foi presidente até 2011, acho. 2011. Teve a sua credibilidade abalada por escândalos de corrupção como o Mensalão. A presidência foi transmitida para Dilma Rousseff. A imagem positiva de Lula foi fortemente abalada por casos de corrupção e renderam fortes críticas ao PT. Respeito meus ex-presidentes, ex-presidentes do meu país e mais. Eu respeito o presidente Jair Messias Bolsonaro, o capitão, atual presidente e merece respeito. Foi deputado federal por anos. Foram 7 mandatos por aí, entre 1991 e 2018, sendo eleito através de diferentes partidos ao longo da sua carreira. Eu respeito, confio no capitão. Ele foi eleito em 2019, 38º presidente do Brasil. Encontrou o país falido devido à corrupção do governo anterior. Diz ele, eu sou o Messias, mas não faço milagres. E deixou claramente que Deus está acima de tudo e de todos e se esforça na luta contra a corrupção. Eu respeito o presidente. Ele é perseguido como nunca, como jamais vi durante toda a minha vida. E eu vivi uma vida até chegar aqui. Eu nunca vi tanto desrespeito com um presidente. Eu tenho certeza que a culpa é do povo. Desse povo que não aprendeu a respeitar. Não aprendeu a ter respeito por pessoas que são autoridades do país. Há atitudes de mostrar-se contrário, mas não desrespeitosas. Eu respeito o presidente Jair Messias Bolsonaro, porque eu respeito a autoridade máxima do meu país. Eu não me igualo a eles. Eu não sou igual a eles. Tenta você chegar lá onde ele chegou e não conseguiu chegar, dependendo de voto de tanta gente. Eu respeito o presidente do meu país, do nosso Brasil. É preciso haver respeito com o ser humano, com as pessoas mais velhas, com as autoridades,
que este bem, ele acabou. São poucos que ainda restam, que estão valorizando o respeito. Ele é o presidente do nosso país, a maior autoridade do Brasil, que combate a corrupção, luta com toda a fé, força e garra no período mais difícil em que a terra está sendo sacudida por Deus, por culpa do próprio homem, do desrespeito do homem, da inversão de valores do homem, das blasfêmias, do egoísmo do homem, do pecado do homem. Eu confio no meu presidente, eu respeito a autoridade maior do meu país, eu respeito o presidente. Fica a dica.